Eu vim pra cá com o objetivo de jogar, um objetivo de ajudar o Vasco da Gama. Incomoda sim, porque a gente sente que a gente joga bem. É o Vasco. Então a gente tem que ajeitar, acertar isso o mais rápido possível pra gente parar de tomar esses gols. A gente conversou com o árbitro depois do jogo e ele sempre é arrogante, não deixa chegar perto. E aí se a gente vai falar com ele de um tom, ele vai dar cartão. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse domingão, domingo, dia 7 de setembro de 2025. Estamos chegando aqui direto do CT Moacir Barbosa para um bate-papo com o volante, zagueiro Hugo Moura. Jogador que chegou no Vasco debaixo de muita desconfiança em função de ter vindo do rival. Em alguns jogos, acaba tendo um dissabor numa partida contra o Atlético do Paraná, erra o lance, é expulso e tem que passar por cima disso tudo. Acaba se tornando um dos jogadores mais importantes do elenco. Hoje, colocado como zagueiro pelo técnico Fernando Diniz, vai falar com a gente sobre a sua predileção, sobre o ano passado, sobre como superou um drama pessoal e também muitos outros temas. É um bate-papo ótimo em que o Hugo Moura abre o seu coração. Vamos curtir. Hugo, primeiro te agradecer. Eu queria lembrar um pouquinho do teu início no Vasco, porque você chegou aqui sempre com aquela desconfiança, veio do rival, aquela coisa toda. Você estreia naquele jogo com o Fluminense, que você dá um passe pro Verratti, o Vasco acaba perdendo, e tem aquele jogo emblemático contra o Atlético do Paraná, que você acaba sendo expulso. E você dá uma volta por cima absurda, faz uma temporada 2024 espetacular. Ali você e o Matheus na volância, ajudando o Vasco a chegar longe na Copa do Brasil, bem no Campeonato Brasileiro. Como é que foi esse início para você? Como é que foi dar essa volta por cima diante desse início sob desconfiança, em função daquele lance que te deixou muito constrangido lá em Curitiba, torcida gritando teu nome, meio que pegando no teu pé. Como é que foi dar a volta por cima e superar isso? Grande abraço, obrigado, viu? Nada, obrigado. Muito feliz de poder estar falando com você aqui. Então, foi um momento de alegria de estar podendo vestir a camisa do Vasco, né? Numa estreia em clássico. E eu entro no intervalo, se eu não me engano, e dou uma assistência pro Verratti. Então, fiquei muito feliz no jogo por ter sido a minha estreia, de estar podendo vestir a camisa do Vasco da Gama. E aí no jogo contra o Atlético mudou tudo, né? Mudou tudo, acabei falhando no lance, pegaram muito no meu pé, a gente sabe, ainda mais a torcida do Atlético num tom de ironia, né? Gritando meu nome, e isso me machucou demais, isso pra mim, pra minha família, pra minha esposa, isso foi muito difícil reverter, porque ficou um clima chato, né? Eu saí de um ex-clube e o meu sogro era o treinador, então ficou muito chato, as pessoas falando coisas que nunca vai acontecer. O dia foi brabo, né? Aquele dia foi muito difícil para você, sim, né? Sim, foi um dia muito complicado. E depois daquele dia eu coloquei a cabeça no lugar e tive que trabalhar, né? A cada dia, meus companheiros me ajudaram bastante, a minha família me ajudou bastante. E ficou mais fácil depois para mim reverter isso, porque eu vim para cá com o objetivo de jogar, um objetivo de ajudar o Vasco da Gama, ajudar esse clube aqui, porque a minha vontade é muito grande de ajudar o clube, de poder ganhar títulos, chegar longe em todas as competições. Então fiquei um pouquinho chateado no dia, mas trabalhando dia a dia, o clube, o elenco me ajudou muito, minha família também me ajudou muito para eu reverter aquela situação e dar andamento aqui à minha carreira no Vasco. E o Vasco naquela ocasião passava por um momento muito conturbado, né? Uma transição também de gestão, a saída da antiga gestora, o presidente Pedrinho tentando dar um trilho para o clube. O Vasco tem aquele jogo com o Flamengo, você está no banco, o Vasco perde 6-1, muda treinador e entra o Rafael Paiva. O que fez para dar liga a partir dali? Porque aquele time parece que pegou no breu, né, e fez um segundo semestre maravilhoso, e você fez gol contra o Atlético do Paraná, jogou grandes partidas. O que aconteceu para aquele time virar a chave completamente?
Cara, eu acho que foi mais entender mais rápido possível a situação do clube, entender que o professor naquele momento estava passando para os jogadores. E claro, a gente se fechar mais. A gente sabia que era difícil a situação no clube e fora do clube, mas únicas pessoas que podem mudar isso daqui é o jogador. Então a gente fez de tudo, né? Tentou se fechar e graças a Deus o resultado estava vindo. Às vezes não jogando bem, o resultado vinha ao nosso favor. Então eu acho que a maré começou a vir para o nosso lado também e isso fez que a gente tivesse uma temporada meio que regular depois do jogo contra o São Paulo, que a gente ganha de 4-1 adiante, que a gente chega numa semifinal de Copa do Brasil, podendo muito estar numa final, e a gente fica em 10º no Campeonato Brasileiro. Hugo, a gente teve essa semana a apresentação do Matheus França, e sempre tem aquela pergunta que foi a mesma feita a você. Pô, você veio do rival, isso é uma coisa que te orgulha muito, você ter conseguido superar, porque é uma desconfiança de torcedor, enfim, mas é uma cobrança, né? Pô, será que esse cara vai jogar, vai correr? E a gente sente que você se tornou um torcedor do Vasco, você é um cara apaixonado, você gosta de onde você está, mesmo tendo saído de lá. Isso também é uma chave importante e até um pouco desse preconceito, digamos assim. O cara que vem de um outro clube, mais rival que seja, pode brilhar num outro clube sem problema. Você chegou a conversar isso agora até com o Matheus França, que também foi questionado nisso na apresentação dele, cara? Cara, eu já vi no olhar dele, no brilho dele, que ele queria vir pro Vasco. Acho que não sei, não consegui conversar mais profundamente com ele sobre se era um sonho ou não, mas eu vi que ele tá feliz aqui. Isso que o que passou no passado, acho que fica um pouco no passado, porque se a gente vem para um clube, a gente não quer sacanear o clube, a gente não quer trazer coisas que não vem do meu caráter, e pelo um pouco que eu conheço ele, do caráter dele também, porque é o Vasco que coloca os alimentos na nossa casa, no nosso filho, para os nossos filhos. Então é que eu vejo ele que ele tá querendo dar o melhor, a gente vê no treinamento que ele tá dando o máximo dele para ajudar. Isso eu fico muito feliz. Mas se você tivesse que dar um conselho para ele, vamos lá, dia 21 agora tem um Vasco-Flamengo, sempre vai ter aquela coisa, a torcida adversária entrou no Instagram dele, como deve ter feito isso com você também, o que você diria para ele? Cara, larga a mão ou não, joga muito contra os caras, qual é o conselho que você daria depois dessa experiência que você teve, igualzinha no ano passado e superando isso? Cara, fazer que chegue muito menos informação de fora sobre isso, para não ficar criando coisa na nossa cabeça, chegar no jogo e dar o melhor, que eu tenho certeza que ele impôs a qualidade dele, ele pode fazer gols, ajudar com assistência ou ajudar em outras coisas, porque eu sei da capacidade dele. Uma coisa importante, eu estou falando desse ano passado, para trazer para esse ano, porque muitas coisas no ano passado, no início, foram muito parecidas com agora esse ano, mesma dificuldade, a mesma situação, e a gente vê o Vasco nesse momento ali saindo da zona do rebaixamento, mas com alguns aspectos que preocupam, que ano passado nos ajudaram. Por exemplo, o fator São Januário. O Vasco tem ganhado muito pouco em São Januário esse ano, tem conseguido poucos êxitos em São Januário. Ano passado não, São Januário o Vasco era avassalador, passava por cima de todo mundo. O que está acontecendo? O que você acha que pode estar acontecendo? Como é que vira essa chave? Até porque agora, mês de setembro, o Vasco faz vários jogos aqui no Rio, tem um jogo com o Flamengo no Maracanã, mas em São Januário. O que você acha que pode estar acontecendo e como mudar isso para São Januário virar novamente o caldeirão do Vasco? Cara, ano passado é o que eu falei agora há pouco, que às vezes a gente não jogava bem e aí a gente saía vitorioso. Porque se eu vou falar pra você, o jogo contra o Grêmio esse ano e o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente não merecia o resultado que a gente teve. O Corinthians, a gente não jogou bem, concordo que a gente não merecia ganhar naquele jogo, mas teve jogos ali que a gente merecia sair com resultado positivo e acabou ou empatando, né? Ou perdendo. Então isso ficava na situação um gostinho de
Dava, né? Que dava, e aí a gente tem que achar o... A gente tem que achar o que tá faltando pra gente. Mas isso incomoda você? Está incomodando? Incomoda sim, porque a gente sente que a gente joga bem, a gente sente que a gente faz aquilo que o professor pede e talvez a bola não entra, ou às vezes os caras vão tem um lance e eles acham o gol. Então é trabalho, é isso que a gente tá fazendo, é isso que o professor tá passando pra gente, trabalho em cima de trabalho, porque só assim a gente pode reverter qualquer coisa. O Vasco hoje joga muito bem fora de casa, tem jogado muito bem. E para muita gente, essa dificuldade em São Januário é pela maneira como o Vasco joga. É um time que tem os 4 melhores ataques do Campeonato Brasileiro, mas o sistema defensivo ainda está muito exposto. E você tem um comandante como Fernando Diniz, que é um dos técnicos mais conceituados do Brasil. Vocês conversam muito isso sobre essa questão da necessidade do equilíbrio, e você acha que isso pode ser um fator que esteja atrapalhando em São Januário? O time vai muito, e porque está em casa, empolgado com a torcida, às vezes deixa muita brecha lá atrás, isso pode estar acontecendo? Não, acho que não, porque às vezes sai... Nem a maioria, mas às vezes um gol ali, às vezes nem é culpa da defesa, né? Às vezes é alguma marcação que a gente fez errado, que aconteceu o gol. Mas não é só o Hugo, não é só o Lucas Freitas, não é só o Piton, o PH, o Puma, é o Vasco. Então a gente tem que ajeitar, acertar isso o mais rápido possível para a gente parar de tomar esses gols e continuar fazendo os gols. É que isso é uma preocupação, né? Não há dúvida. Por exemplo, depois do Mundial foram 14 jogos, o time fez 21 gols, mas sofreu 22. Vocês estão muito conscientes de que é necessário equilibrar isso, melhorar isso, né, Hugo? Não tenha dúvida. Sim, isso é um que a gente mais cobra, né? Não tomar gol. Mas isso a gente está trabalhando bastante, a gente está, cada dia o professor vem fazendo um trabalho com a linha de 4, com os volantes também. Então eu creio que a gente vai acertar muito e vai evoluir nessa parada FIFA aqui, porque depois a gente vai ter um jogo contra o Botafogo e esse jogo vai ser chave pra gente dar sequência na nossa temporada. Se eu for montar uma pelada, fazer uma pelada, eu chamo o Hugo Moura para jogar de zagueiro ou de volante? Onde é que você joga melhor? Onde é que você está preferindo jogar hoje? Você deve ter respondido essa pergunta já várias vezes, né? E aí? Cara, eu, Hugo Moura, todo mundo sabe que eu sou volante, né? Mas eu tô aqui para ajudar o Vasco, independente da posição. Se o professor confia em mim como zagueiro, eu vou dar meu máximo. E vou tentar fazer as coisas como um zagueiro, como que eu sempre fui um zagueiro. A gente sabe que às vezes falha um pouco ali no lance, ou no movimento, ou no corpo. É diferente, né? É um pouco diferente, mas eu tô aprendendo a cada dia, tô evoluindo a cada dia. O professor vem conversando comigo bastante, tá me passando bastante confiança para eu dar sequência, ou como volante, ou como zagueiro, ou como segundo meia ou lateral. Você quer jogar, né? Eu quero jogar e eu quero ajudar o Vasco, eu quero dar meu melhor aqui. Agora, taticamente falando, como movimento, qual é a diferença principal? O zagueiro corre menos, mas tem que estar mais atento às coberturas, o volante tem mais liberdade, enfim, qual é a dificuldade principal que você tem hoje para essa adaptação à zaga, Hugo? Mais movimento, né, de profundidade, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tá vendo um meia flutuando aqui nas costas do volante, mas a gente tem que tomar cuidado com a bola de profundidade. Isso fica um pouco na dúvida ali, mas ajeitando treino a treino, no vídeo também, que o professor vem nos ajustando, e isso vai ajudando bastante. De vez em quando não dá uma coceirinha de ir lá na frente dar um bote como volante, não? Você ainda tem um pouco disso? Ou você não segura um pouquinho porque eu tenho 2 volantes na frente? Como é que é isso na tua cabeça ainda? Não, eu sou bem tranquilo nisso. A gente sabe que a gente também, como Barros, e infelizmente a gente teve essa lesão do Jair que deixou o grupo muito chateado, porque é uma pessoa de um caráter do bem, é uma pessoa do bem, então a gente fica muito chateado, igual aconteceu com o Adson. Isso deixou um pouco a gente para baixo, né? A gente viu nosso amigo passar novamente por isso. A gente sabe que os dois ali estavam dando conta, então ficava um pouquinho mais protegido ali, protegendo eles também, protegendo o Lucas e a zaga ali, ficava meio postado. E como zagueiro, o que é melhor para você ter como volante? Um volante como você
ou ter um volante como o Jair, que é aquele cara mais clássico. Você é o segurador de jogo ali, tu tem qualidade, mas né, o Barros também é um cara como você, de muito volume. O que é melhor para você? Ter um volante como o Tietê, por exemplo, ou ter um volante como você, por exemplo, para ser zagueiro? O que você acha melhor? Não, a gente sabe, né, que o volante tem que ter dois volantes ali para ajudar quanto na marcação e quanto no ataque, né? A gente sabe que independente do volante, se os dois conseguirem marcar bem, os dois conseguirem chegar na área, fazerem gols, dar assistência, isso ajuda bastante o time. Eu prefiro também um volante que marque e um que saia jogando também, isso é muito bom. Agora, atrelado a isso, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é uma curiosidade minha, inclusive. Você tem um comandante, que é o Fernando Diniz, que é um dos caras mais caricatos do futebol. Ele é um treinador espetacular em termos de organização, de montagem, de jogo. O zagueiro tem que sair jogando, sempre qualifica isso, mas você olha para ele na beira do campo, parece o médico monstro, ele se transforma, dá aquelas broncas. Como é que é conviver com isso com o Diniz, cara? Muita gente fala assim, pô, os caras vão se ofender. É ou não? Ou é de boa, você tem que entender o jeito dele ser? Cara, pra mim é de boa. Quando eu fiquei sabendo que ia ter a oportunidade de trabalhar com ele, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu tenho amigos que trabalhou com ele e eles sempre falaram muito bem dele. E agora eu tô podendo a oportunidade, né, de estar trabalhando com ele. Dia após dia, ele tenta tirar o máximo do jogador. Eu sei que no jogo, às vezes, ele grita assim, porque ele sabe o que a gente não fez um lance que ele pede. Já te deu dura? Já, várias. E de boa, e de boaça? Não, tranquilo. É do jogo, né, cara? Tranquilo, eu entendo muito o lado dele também e o que ele passa para os jogadores. E na hora do jogo aí a gente tem que fazer o que ele pede. Então, ele tá tirando o meu máximo dos jogadores aqui, porque isso que faz dar confiança também pros jogos, né? Hugo, o Cuesta chega para ser zagueiro e o Jair sai da volância. Como é que fica isso na tua cabeça? Voltar a ser volante, brigar pela posição na zaga? Como é que tá isso aí para você? É isso, jogar em várias posições dá essa dor de cabeça também, né? Cara, é sempre bom, né? Tá chegando jogadores novos que vêm para ajudar. Isso aumenta mais a qualidade do time. Que eu falei, independente da posição de volante ou de zagueiro, onde o professor achar que eu vou ajudar o Vasco, eu vou estar sempre disposto a ajudar. E sempre vai ter uma disputa sadia, independente da posição de se é de volante ou se é de zagueiro, e que ele vem para nos ajudar, porque a gente precisa bastante dele também. Não sei se você viu uma matéria feita pelo GE, a sua temporada desse ano é a melhor temporada em termos de número de jogos. Como é que é isso para você, ter uma regularidade como você nunca teve na carreira? É o teu grande momento? É o Hugo Moura maduro nesse ano de 25? Sim, eu acho que esse ano está sendo uma das melhores temporadas minha, pessoalmente. Então, fico muito feliz de estar podendo ter essa sequência, né? Ter a confiança do treinador também, batendo metas atrás de metas. Daqui a pouquinho eu estou chegando aos 250 jogos. Então, isso eu fico muito feliz de ter essa sequência. E, graças a Deus, sou uma pessoa que também sou um jogador que não tem muita lesão. Isso prejudica bastante. Então, sempre tentando me cuidar da melhor maneira possível e que possa vir bastante jogos ainda, porque esse ano ainda tem muita coisa pela frente, que possa vir muitas vitórias ainda pro Vasco e, se Deus quiser, a gente possa chegar longe na... Eu tenho 3 colocações até para encerrar com você. Primeiro, você passou por um drama pessoal esse ano e ali você mostrou uma resiliência absurda, foi para um jogo, até fez uma partida espetacular. Isso comprova o teu amadurecimento, apesar de ter sido algo muito pessoal, muito duro para você. Como é que você superou isso? Como é que você está superado totalmente? E isso comprova realmente o teu amadurecimento, cara? Sim, acho que foi um momento muito difícil para mim. Então,
para mim, para minha esposa, e numa véspera de um jogo. Por que você quis ir pro jogo, cara? Cara, eu saí do vídeo, minha esposa me mandou uma mensagem falando que infelizmente a gente perdeu o nosso bebê. Primeira coisa, cheguei no clube, cheguei no professor, conversei com eles. Então eles conversaram comigo também, vai lá pra tua casa, vai descansar, vai ver a sua esposa, ficar com a sua esposa. Então esse suporte me deu uma segurança muito grande. Essa conversa que eu tive com os dois e com o Diniz ali me deu uma segurança muito grande, porque tudo a gente depende muito da confiança também, sabe que a mente tem que estar muito boa. Então ele me deu essa confiança, falou que precisava de mim para esse jogo, e fiquei muito feliz também de estar podendo viver isso, né? Aconteceu esse grave problema comigo, e o professor mesmo assim conta comigo. Então me deu muita confiança, e ali joguei por mim, pela minha esposa, pela minha família. É isso que eu faço sempre. Então ficou muito feliz também, e graças a Deus a gente saiu com uma bela de uma vitória. Eu quero falar de arbitragem com você. Você tomou o 3º cartão amarelo agora no jogo com o Sport, e no mesmo jogo teve o lance do Jair que você acabou relatando, da tristeza de vocês. Sei que é um assunto delicado, porque os caras às vezes marcam, né? Como é que você vê essa questão da arbitragem, principalmente em jogos do Vasco? Teve a discussão do pênalti no jogo com o Botafogo. É algo que preocupa vocês? Eu sei que a comissão deve dizer, olha, não se preocupa, mas é difícil dentro de campo não levar isso talvez até para um pessoal, Hugo Moura? Cara, eu não gosto de falar de arbitragem, né? Só que às vezes eles se passam, né, nas palavras, porque às vezes não sai e não mostra o que o árbitro fala depois de algum lance, de algum cartão. Então isso que nos deixa muito chateado. Até mesmo no pênalti, a gente foi conversar com ele, e ele sempre arrogante, sempre... Os dois, né? Porque domingo teve um pênalti também contra o Vasco, inacreditável, sim. Né? Sim, então, esse pênalti a gente conversou com o árbitro depois do jogo, e ele sempre é arrogante, não deixa chegar perto. E aí se a gente vai falar com ele de um tom, ele vai dar cartão. Então às vezes não sai o que eles falam pra gente dentro de campo, né? Então isso que eu fico chateado. Ele poderia muito bem olhar o VAR, ele poderia muito bem olhar o lance que aconteceu com o Jair, mas ele é ser humano também, então ele... Mas é muito também omissão do VAR também, né, cara? Também lá em cima os caras estão no ar-condicionado, com televisão, o árbitro recebe ali a carga, mas quem tá lá em cima também merecia um puxão de orelha, né? Sim, eu acho que o VAR também faz parte nisso. Eu acho que o VAR também poderia chamar ele, acho que poderia conversar com ele, pela rapidez do lance, mesmo do pênalti ou do Jair, foram muito rápido. Acho que nem o VAR conversou com ele também, e ele seguiu com a opção dele. Para concluir, quinta-feira, Botafogo, jogo decisivo, importante, tá tudo igual. O Vasco joga num ambiente diferente, né, que é o sintético, onde o Vasco já jogou muito bem, tem uma torcida menor, vai ter apenas um espaço. Como é que vocês estão vivenciando esse jogo, e baseado nisso, é um título que esse grupo merece? Por tudo que vocês passaram, por todas essas situações desde o ano passado, você lembrar lá do jogo do Atlético do Paraná, situação de clube, o presidente se esforçando para fazer o melhor. Você vê isso como um mérito para esse grupo, e principalmente para a torcida do Vasco, que eu sei que você é um admirador pelo que ela faz aí, né? O tanto que ela abraça em tudo quanto é lugar do Brasil. Como é que vocês estão preparados para esse jogo, e se é um jogo mais importante do ano, Hugo? Cara, a gente sabe que é um jogo, né, que a gente tem que vencer. É um jogo que a gente tem que entrar muito concentrado. A gente sabe da dificuldade do jogo, a gente sabe da dificuldade do gramado que a gente vai encontrar. Mas eu acho que o clube, o grupo está muito focado pensando nesse jogo. A gente sabe que a gente pode chegar muito longe nessa Copa do Brasil. Então a gente vai dar o nosso máximo nesse jogo para a gente conseguir essa classificação. Porque, igual você falou, esse elenco merece. Mais do que o elenco, às vezes, essa torcida merece, porque às vezes vem sofrendo de muito tempo atrás. E o clube, o presidente também merece demais. E ano passado bateu na trave, né, velho? Aquele chute do Hulk lá, se não entra... Não entra, a gente poderia chegar numa final.
Mas Deus sabe todas as coisas e creio que Ele vai fazer o melhor pra gente nesse ano, que a gente vai poder dar alegria a todo torcedor vascaíno e também para esse clube que merece demais. Hugo, quero te agradecer muito nesse domingo que você está aqui com a gente, batendo esse papo. E queria que você deixasse uma mensagem, cara, esse torcedor do Vasco, como você disse, que sofre tanto, 20 e tantos anos, e que bota em cima de vocês muita esperança, e que critica, e que briga, e que ao mesmo tempo aplaude. É paixão do torcedor. O que você diria para essa galera que quinta-feira vai estar torcendo por vocês, orando por vocês, e numa esperança grande desse final do ano ser bom pro vascaíno? Hugo, obrigado, viu? Agradecer sempre a torcida de vocês, que vocês fazem em São Januário ou em outra cidade ou no Brasil todo, no aeroporto. Isso me deixa muito feliz, isso deixa o time muito feliz, que a gente conversa assim também. Pô, a torcida veio aqui, pediu foto, multidão, então isso me deixa muito feliz. Pode ter certeza que eu vou dar a minha vida pro Vasco aqui e vou dar a vida pra esse jogo contra o Botafogo, que eu possa sair muito feliz e o torcedor vascaíno possa sair muito feliz também. É isso. Você que curtiu esse vídeo, dá aquele like, compartilha, pega o link, espalha para geral. É um prazer poder trazer esse tipo de conteúdo para você aqui no canal Atenção Vascaínos. Logo mais, o Fala aí Vascão, com o grande Sérgio Quinte, que vai estar no comando trazendo a sua opinião. E aí, o que você achou desse papo com o Hugo Moura? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Um grande abraço, tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!